Olá, estudantes da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Espero que estejam todos bem e se cuidando. Eu sou a professora Ana Paula e vou acompanhar vocês em mais uma aula de História. Hoje, nós vamos retornar um pouquinho no conteúdo que nós já trabalhamos na aula passada, que tinha o conteúdo de cidadania. Vamos lembrar um pouquinho do que nós vimos? Nós vimos lá uma história de cordel. Né? Falamos um pouquinho sobre o que é o cordel, e o texto de cordel, na ocasião, falava sobre o direito do cidadão, sobre seus direitos, sobre seus deveres, sobre a Constituição. Também falamos sobre a Constituição Federal, sobre alguns pontos que ela aborda, né? Sobre os direitos de cada indivíduo e também sobre os deveres que nós devemos ter como cidadãos. E para finalizar a aula anterior, nós tivemos uma atividade que vocês deveriam pensar um pouquinho em como você exerce a cidadania no local em que você vive. Algumas professoras encaminharam para nós aqui algumas das respostas dos seus estudantes, e eu vou mostrar agora para vocês. Um estudante falou que cidadania para ele é participar das reuniões escolares. Realmente, é papel do cidadão participar da escola, participar do local onde vive, os pais devem participar da organização da escola, saber se seus filhos estão indo bem ou não, participar dos eventos, porque a escola é um patrimônio da sociedade. Outro estudante falou, separar o lixo. Realmente é bem importante que o cidadão entenda que é papel dele separar o lixo para que ele tenha uma cidade mais limpa, mais organizada, que o meio ambiente esteja protegido também pelas suas ações. Outro estudante falou, participar da reunião da associação de moradores. Realmente uma atitude cidadã, entendendo que enquanto participamos dessas reuniões de moradores, nós propiciamos discussões acerca de melhorias do nosso bairro, da vila, da rua, então em prol de um bairro melhor. Outra ação que um estudante colocou é alistar-se como eleitor. Nós vimos na aula passada que um dos nossos direitos e também de nossos deveres é votar. Então, quando nós nos alistamos, nós estamos cumprindo o nosso papel de cidadão. Vale lembrar que não basta apenas votar. Também temos que cobrar dos nossos governantes atitudes que melhorem a nossa sociedade, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país. Outra resposta que veio lá das professoras é votar conscientemente. Realmente, nós sabemos que muitas pessoas, às vezes, votam sem pensar, votam sem ter intenção de cobrar depois. Então é importante que você saiba em quem vai votar, olhe bem quais são as propostas desse candidato e cobre também depois deles ações que propiciem melhorias. Outra resposta que veio das professoras é respeitar as leis de trânsito. Enquanto cidadãos e pensando na melhoria da nossa cidade, da nossa sociedade, nós temos sim que respeitar as leis de trânsito. As leis estão aí para organizar ainda mais a cidade, o funcionamento do trânsito, o funcionamento das vias. Então é importante que nós, como cidadãos, a gente haja com responsabilidade frente a essas leis. Outra resposta que veio dos estudantes que as professoras nos mandaram é cobrar as promessas políticas. Como já falei para vocês, é importante que, além de votar, a gente cobre os governantes para que eles tragam cada vez mais melhorias para a nossa cidade. Outra resposta, exigir o cumprimento dos serviços públicos. Nós temos à nossa disposição vários serviços públicos, como escola, saúde, e é importante que a gente exija que esses serviços sejam serviços de qualidade. Não é porque é público que ele não é tão bom quanto o privado. Nós temos que exigir que esses serviços sejam, sim, de qualidade. E outra resposta que veio dos estudantes é respeitar o próximo. A gente só pode exigir que os nossos direitos sejam respeitados se nós também respeitamos os direitos do próximo. Então agora, estudante, eu peço que vocês peguem o seu caderno e vamos anotar o que eu vou passar aqui para vocês. Anotem a disciplina de hoje, História,
a data do dia que você está realizando essa atividade e o tema da atividade de hoje, cidadania. Então agora, a atividade que nós vamos realizar é uma atividade que eu vou ler frases para vocês e vocês terão que me ajudar aí da casa de vocês a completar ou então a responder a essas perguntas. Eu vou ler as pistas e nós vamos ter que tentar adivinhar qual palavra completa os quadrinhos que vão aparecer aqui na tela. Vamos lá? A primeira dica fala o seguinte: direito que garante a todas as pessoas a estarem na escola e terem acesso ao conhecimento. Essa palavra, vamos ver com que letra começa? Com a letra E. Nós vimos na aula anterior que um dos direitos dos cidadãos é ter direito à educação. Vamos completar então os quadros aqui com as letras que faltam? Aqui já tem a letra E. Agora nós temos que completar com a sílaba do. Como é que você registraria aí? Aqui eu vou registrar com D, U. Então já nós formamos E, do. E agora a sílaba K. Tem o som da letra K, mas ela não é a letra K sozinha. É a letra C e a letra A. Vamos ver o que a gente já formou? Educar. E agora falta a última sílaba. São. Parece que a gente escreve com a letra S. Tem até o som da letra S. Mas eu já deixei aqui para vocês que ela se escreve com o C cedilha. Então vamos terminar? Como é que se faz o som do ão? O ão a gente faz com a letra A. O tio em cima do A, porque o A faz o som de ã, né? Fica nasalizado. Então a gente põe um tio e o O. Vamos ver? Educação. Registrou aí? Então agora eu vou ler a segunda pergunta. A segunda pergunta tem uma lacuna. Então eu vou ler a frase e a gente vai tentar adivinhar. Todas as... uma palavra que a gente não sabe qual é, tem direito à saúde. E aí a gente tem 3 respostas possíveis: professoras, enfermeiras e pessoas. Então, vamos tentar adivinhar. Será que só as professoras têm direito à saúde? Acho que não, né? Enfermeiras? Também não. Pessoas. Todas as pessoas têm direito à saúde. Vamos completar, então? P. É o P com a letra E. Pessoas, ela é escrita com 2 S. Já deixei a dica aqui para ficar fácil para vocês. Pessoa. E agora, vou ler para vocês a terceira dica. O direito que garante a todas as pessoas possam desempenhar atividades profissionais. Qual é aquele direito que os cidadãos têm de praticar atividades profissionais? Será que aqui tem 3 dicas, eu vou ler para vocês. Será que é trabalho, educação ou saúde?
Qual é o direito? A gente vê que começa com o T, já dá para ver até pela sigla ali, pelo símbolo, um símbolo de uma pessoa, de um trabalhador. Então, o direito que garante essa atividade é o trabalho. Como é que nós vamos fazer e escrever essa sílaba tra? É uma sílaba um pouco mais complexa, né? A sílaba tra, a gente tem que escrever com as letras T, R e o A. Agora, a sílaba ba. Vamos completar com a letra B. E lho. O lho nós escrevemos com são duas letrinhas que fazem esse som, que é a letra L e a letra H. Registra aí no seu caderno também. A próxima dica fala o seguinte: reunião de regras e leis que regularizam a vida em sociedade. Qual que é a reunião de regras, de leis que nós vimos na aula passada, que regulariza essa nossa vida aqui na sociedade, dentro da cidade, dentro do país? Aqui tem 3 opções. É o direito, é o dicionário ou é a bula? Nós já vimos que na aula passada que o direito, né, é quem garante essas leis, esses direitos, esses deveres. Não é o dicionário, que é aquele livro que nós utilizamos para saber o significado das palavras, e nem a bula, que faz parte das indicações de um remédio. Então, vamos completar aqui as lacunas com as letrinhas que faltam. Direito, já temos a letra D aqui. Qual é a letrinha que falta para nós formarmos a sílaba di? É a letra D e a letra I. Agora a sílaba rei. Veja, nossa, o som dela é composto por 3 letrinhas. R, E, I. E a sílaba to? Já tem a letra T aqui. Falta a letra O. Estão acompanhando aí? Estão conseguindo registrar? Agora, a próxima frase que eu tenho aqui para a gente descobrir qual é a palavra aqui do nosso quadro fala o seguinte: condição de quem possui direitos civis, políticos e sociais, que garante a participação na vida política. Nós vimos isso lá na aula anterior e é o tema da nossa aula. Será que é deveres, constituição ou cidadania? Vamos ver agora o próximo desenho? Vamos tentar adivinhar. Aqui ficou um pouquinho mais difícil, porque não tem a letra inicial. Vamos ver se vocês acertam aí em casa. A segunda letra é I. Então, não dá para ser deveres e nem constituição. Cidadania, que é o tema da nossa aula anterior e de agora. Então, vamos completar essas letras que faltam? Cidadania tem o som de S, mas nós escrevemos com a letra C. Vocês já registraram isso no caderno, então ficou fácil para vocês adivinharem. Da, letra D com a letra A. Da, como já disse na aula anterior, tem um som um pouquinho diferente, mas se escreve da mesma forma. D com A. Nia, nós já temos o I e temos o A. Falta apenas a letra N. Vamos para a próxima frase. Conjunto de membros de uma coletividade subordinado às mesmas leis ou preceitos. Quem é que está subordinado às mesmas leis ou preceitos? Dentro de uma coletividade, dentro de uma sociedade, de uma cidade? É a sociedade? É os políticos ou são os reis? Será que só os políticos que têm deveres, que têm direitos? Será que são os reis que só têm direitos ou têm deveres? Não, é toda a sociedade. Vamos completar as próximas lacunas? Já temos a letra S. Vamos completar a próxima lacuna para formar a sílaba SO. S, O. Si. Também parece que tem a letra S, mas na verdade é a letra C. C com I.
e. Falta a letra E. A sílaba da, D com A, D. D com E. Agora vamos à próxima dica para a gente completar as lacunas a seguir. Indivíduo que, como membro de um Estado, usufrui de direitos civis e políticos, por este garantidos, e desempenha os deveres que, nesta condição, lhes são atribuídos. A gente já viu isso na aula passada. Quem é que tem direitos, deveres, deve cumprir as leis? Será que é só o governo? Aqui tem 3 opções: governante, cidadão e militares. Vamos ver o que parece aqui no nosso desenho? Começa com a letra C. Será que só os governantes têm que cumprir, que têm direitos e deveres? Será que o cidadão tem direitos e deveres? Ou será que é só os militares que têm direitos e deveres? Pela letra que nós temos aqui, a gente pode entender que são o cidadão, que é o cidadão. Para fazer o si, C com I. Da, D com A. E o dão é aquele som que nós já falamos em uma palavra anterior. Como é que a gente faz o ão? É o A, com o acento aqui, o tio, e o O. Fica dão, cidadão. Agora, a próxima frase. A Constituição Federal é o documento que contribui para dos direitos e deveres da sociedade. Por que será que a gente tem a Constituição Federal? Será que o que ela faz com os direitos e deveres? Aqui nós temos 3 opções. Que ela contribui para a desorganização, organização ou desordem. Para que será que serve a Constituição? Será que é para desorganizar? Para organizar ou para fazer a desordem? Se vocês lembram da aula passada, vocês vão entender que é para a organização da sociedade. Falta a primeira letra. Organização. Qual que é o som que você escuta lá no início da palavra? Organização. É a letra O. Com o R faz o som OR. G é a letra G, que já está aqui no quadro, com a letra A. Ni, N com I, ZA, Z com A, e são, o mesmo som que a gente já trabalhou, o som do ão, A com o tio e a letra O. Vamos para a próxima, está quase acabando. Obrigação de fazer alguma coisa imposta por lei, pela moral, pelos usos e costumes ou pela própria consciência e encargo. Quando a gente tem algo a fazer por obrigação, tem 3 opções aqui. Ele é um dever, um direito ou é uma liberdade? Quando a gente é obrigado a fazer alguma coisa. Nós também vimos na aula passada que quando nós temos algumas obrigações, nós chamamos essas obrigações de deveres. Vamos completar então as lacunas. Nós já temos a letra E. Como fazer o som do D? A sílaba D. D com E. V. Letra V com o E que já está lá no quadro. E a sílaba ares. É o R, o E que já está no quadro e o S final. E agora, a última dica dessa atividade. Arte ou ciência de governar, maneira de conduzir. Falei bastante também sobre isso na aula passada, sobre essa palavrinha. Vamos ver se vocês lembram. Será que essa arte de governar, de conduzir uma sociedade, é a política, os deveres ou a sociedade? Quem lembrou da aula passada vai entender que aqui a gente vai colocar a palavra política. Vamos lá? Para fazer a sílaba po,
nós usamos a letra P e a letra O. Li, já tem um I aqui. Qual letrinha que está faltando? O L. Ti, letra T com I. K, C com A. Agora, estudante, que nós já descobrimos todas essas palavras, eu vou pedir para que você registre no caderno todas essas palavras que nós já trabalhamos na aula anterior e retomamos na aula de hoje. Vamos lá? Eu deixei aqui no quadro todas essas palavras já escritas para vocês e eu vou pedir para que vocês registrem agora no seu caderno. Eu vou deixar um instante para que você possa copiar. E aí, estudante, conseguiu registrar? Agora, eu vou pedir para que vocês olhem lá para aqui para o monitor, que eu vou mostrar para vocês um caça-palavras. E eu vou pedir para que vocês encontrem nesse caça-palavras todas essas palavras que nós trabalhamos anteriormente. Vamos lá? Parece estar difícil, mas eu vou deixar um tempo para vocês poderem olhar e procurar essas palavras. Depois nós vamos fazer junto a procura dessas palavras. Pode ser?
aí, conseguiram encontrar algumas palavras? Agora, vou fazer junto com vocês essa pesquisa das palavras aqui no quadro. Vamos lá? A primeira palavra que nós registramos no caderno era educação. Vocês conseguiram encontrar aqui nesse caça-palavras? Eu vou mostrar para vocês. Educação, aqui na segunda letrinha, na segunda linha. Conseguiram perceber? Pessoa, tá bem pertinho, gente. Tenta dar uma olhadinha para vocês procurarem. Logo aqui embaixo. Depois a palavra trabalho. Logo abaixo também. Estou deixando bem fácil para vocês, hein? Direito. Conseguiram perceber lá? Cidadania. Quem é que conseguiu lá em casa procurar e encontrar essa palavra? Logo abaixo também. Sociedade. Agora está mais difícil, temos que procurar um pouquinho mais. Vamos trabalhar esse olhar. Cidadão. Está bem fácil, logo abaixo de sociedade. Próxima palavra que nós temos lá no nosso caderno é organização. Que está do ladinho aqui do cidadão. O próximo foi deveres, que estava aqui agora em pé na horizontal, na vertical. E política estava bem no meio. Esse estava um pouquinho mais difícil, tinha que ter um olhar um pouquinho mais cuidadoso. Eu vou pedir para que as professoras de vocês depois encaminhem esse caça-palavras para que vocês possam fazer isso lá na sala de aula também. E agora, eu vou trabalhar com vocês um pouquinho mais a fundo um dos direitos, e que também é um dever, que é o direito ao voto. Começando hoje, a partir de hoje e também nas próximas aulas, nós vamos trabalhar um pouquinho mais a fundo alguns dos direitos que são tão importantes para a nossa sociedade. Hoje, em específico, o direito ao voto. Vamos lá? Eu vou ler para vocês um pouquinho do que tem lá na Constituição Federal sobre o direito ao voto. Lembram da Constituição Federal, que foi ela que trouxe alguns direitos ao cidadão que antes eles não tinham? Pois então, aqui nesse texto, nós vamos ver um pouquinho do que diz a lei. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante. Antes da gente dar continuidade, eu trouxe para vocês aqui o significado dessa palavra que é um pouco diferente. Sufrágio. Sufrágio, de acordo com o dicionário, é o processo de escolha através do qual os indivíduos selecionados terão direito ao voto. Processo de seleção feito através de uma votação, eleição. Então, sufrágio, a gente pode dizer que também é uma eleição. Então, ele está dizendo aqui que essa soberania, esse direito do povo, será exercido por meio de uma eleição, por meio de uma votação. Lembrando que antigamente não se tinha esse direito na sociedade. Não eram os cidadãos que escolhiam quem ia governar e quem iria fazer as leis para a própria cidade onde ele morava. Então, além disso, a lei diz que essa votação, esse sufrágio, seria feita por meio de plebiscito, referendo ou iniciativa popular. Também são palavras bem diferentes que eu vou explicar para vocês o que elas significam. Plebiscito. Talvez alguns de vocês já vivenciaram isso na história, um ato de plebiscito. Plebiscito quer dizer consulta sobre um assunto específico, feita por meio de convocação dos eleitores, que pretende saber a opinião do povo através de uma votação. Então, alguns temas, algumas leis, os políticos, os governantes, eles fazem uma convocação dos cidadãos, da sociedade,
para que eles possam dizer se aceitam ou não determinada situação. Então, eles são convocados por meio de plebiscitos. Também nós temos os referendos, que também é um procedimento muito parecido com o plebiscito. O referendo significa procedimento de consulta efetuado por um governo. Tendo em conta a aprovação ou não do seu eleitorado, propõe novas propostas para serem exercidas, né? Então, eles são muito parecidos. Depois eu vou mostrar para vocês qual que é a diferença entre esses dois temas. Ali no parágrafo 1º, diz o seguinte: o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Assim como a gente tem o direito de votar, nós também temos o dever de votar. É uma obrigação do cidadão votar em seus governantes. O voto, ele é facultativo, isso é, ele é opcional. Para quem? Para os analfabetos. Ele também é opcional para os maiores de 70 anos, isso é, eles não são obrigados a votar, podem, mas não são obrigados. E os maiores de 16 e menores de 18. Esse período ali entre 16 e 18 não é obrigado a votar, mas já tem esse direito também de votar e também participar desse processo de escolha dos nossos governantes. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho da diferença do que é o plebiscito e do que é o referendo. Como eu já falei para vocês, são convocações dos cidadãos para a escolha de um tema, para a aprovação de alguma lei. Porém, eles são um pouquinho diferentes, porque o plebiscito, ele vai ter, quando os governantes chamam o cidadão para discutir alguma ideia, né? Por exemplo, a partir de hoje, todos devem andar somente do lado direito da rua. Vamos dizer que isso seja uma lei. Então, os governantes vão chamar todos os cidadãos para que do lado direito seja, os pedestres andem apenas do lado direito. Eles vão consultar, os cidadãos vão votar se sim ou não, se concordam ou não com aquela lei, e aí isso vira uma futura lei, se caso seja aprovado pelos cidadãos. Caso não seja aprovado, isso vai ser arquivado e não vai mais ser discutido. Já o referendo vai trabalhar em cima de uma lei que já foi elaborada. Então, por exemplo, hoje já existe a lei que nós temos que ter a carteira de motorista para dirigir. Vamos dizer que, por exemplo, amanhã o governante fala assim, eu acho que não preciso de uma carteira de motorista. Então, ele vai consultar essa população para verificar se essa população aceita ou não essa ideia. Caso seja aceita, a lei vai ser extinta. Caso não, a lei permanece. Mas agora, será que todo mundo, inclusive você, estudante, sabe a importância e está comprometido com esse papel, com esse direito do votar? Será que todo mundo participa desse processo rico que é o processo eleitoral? Eu trouxe para vocês algumas manchetes que são bem atuais, que foram das eleições, na verdade, de 2018, que fala o seguinte: percentual do voto nulo é o maior desde 1989. A soma de abstenções nulos e brancos passa de 30%. Quer dizer que muita gente deixou de votar em 2018. Não compareceram às urnas e não compareceram ao seu local de votação. A outra reportagem fala: segundo turno teve o maior número de brancos e nulos desde a redemocratização. Muitas pessoas nessa eleição de 2018, que foi a eleição de presidente, votou nulo ou votou branco. Não quis optar nem por um, nem por outro candidato. A próxima reportagem fala que aqui, brancos, nulos e abstenções batem recorde e somam 42 milhões de pessoas. Eu entendo que muitas vezes a gente não sabe realmente em quem votar, porque a gente não se identifica nem com uma visão, nem com outra visão. Mas é bem importante que você, aluno e cidadão, entenda que o voto é a garantia que você tem de que vai estar colocando no poder, no governo, alguém que compactue com as suas ideias. A gente precisa colocar
alguém, escolher alguém com bastante criticidade, com bastante responsabilidade, que você acredite que vai poder mudar a nossa realidade do nosso país, trazer melhorias, benfeitorias, e por isso é bem importante que você se comprometa com esse voto. Participe dos dias das eleições, escolha um dos candidatos que represente, para que você depois possa também cobrar pelos serviços públicos, por toda a melhoria dentro da nossa sociedade. Agora, a outra reportagem, que agora é mais recente, diz o seguinte: com 30% de abstenção, Curitiba quase dobra o número de eleitores ausentes. Essa campanha política, essa eleição aconteceu agora, no tempo de pandemia. E nós vemos que muita gente, claro, devido à pandemia, não compareceu às urnas para votar. Mas isso acaba acarretando em grandes situações um pouco mais complicadas, porque talvez a pessoa que foi eleita dentro da cidade não seja realmente aquela pessoa que os cidadãos gostariam de ter no poder. Porque talvez se essas 30% de pessoas tivessem ido votar, o resultado teria sido diferente. A outra reportagem também diz, com a pandemia, 30,12%, quase a metade da população dos curitibanos, não apareceram para votar. Índice nacional foi de 23,14%. Então, aqui em Curitiba, a porcentagem de pessoas que não foi votar nessas últimas eleições chegou a 30%. Esse é um número bastante expressivo, que poderia ter alterado ou não o rumo das eleições e o governante que poderia estar exercendo, né, o governante, os vereadores, né, que estão exercendo hoje as ações de governança dentro do nosso município, do estado. Então, é bem importante que a gente tenha essa responsabilidade com o voto, porque ele é um direito que foi garantido a partir de muita luta. Porque depois a gente vai ver que nem sempre os cidadãos tiveram a oportunidade de votar. Isso foi conseguido a duras lutas, foi uma conquista muito árdua. Então, é importante que a gente respeite a tudo isso, a toda essa história que foi feita durante todo esse tempo e que a gente garanta realmente que esse direito se efetive. Agora eu vou pedir para que vocês vejam um vídeo que vai tratar um pouquinho de como era o voto antes, esse processo eleitoral antes, e de como ele é agora. Vamos lá? Hoje em dia, as eleições brasileiras são referência no mundo todo, mas essa história começou muito antes da urna eletrônica ser tão famosa. A primeira votação no Brasil, por exemplo, aconteceu em 1532, quando os chamados homens bons da época foram escolher os administradores da vila de São Vicente. Em 1824, apenas os homens com mais de 25 anos e com renda anual mínima podiam escolher quem iria ser representante na Assembleia Geral. Essa era a determinação de Dom Pedro I. Com a chegada da República, mais pessoas passaram a poder votar. Em 1932, o Código Eleitoral previa que as mulheres tivessem direito ao voto, e o sigilo passou a ser garantido a todas e a todos. Mas entre 1937 e 1945, a ditadura do Estado Novo suspendeu o direito de votar da população brasileira. Em 1988, os brasileiros reconquistaram o direito de ir às urnas com a Constituição em vigor até hoje. O voto no Brasil tem muita história para contar, reflete a cultura de cada época. É a justiça eleitoral acompanhando a evolução dos tempos. E aí, estudante? Gostou do vídeo? Nele a gente pôde ver um pouquinho de como foi todo esse processo das eleições e do voto ao longo do tempo. Vocês puderam perceber que não foi fácil, né? Que antigamente nem todos tinham essa oportunidade de votar, de garantir esse direito que é tão importante para que nós possamos fazer uma sociedade melhor. Então, nas próximas eleições, espero que todos estejam bastante conscientes, escolham bem os seus governantes, para que depois a gente também possa cobrar deles. Então agora, estudante, eu vou deixar um questionamento para que você possa pensar e depois, durante a semana, você pode encaminhar até a resposta para suas professoras, para que ela possa nos enviar também, e a gente discutir na próxima aula. A frase é o seguinte:
Registre em seu caderno uma frase que represente, né, a importância do voto para você e para a sociedade. Por que é importante votar? Por que você, cidadão, você, estudante, tem o direito e tem o dever de votar? Por que ele é tão importante? Eu vou deixar alguns minutos para que você represente isso em uma frase e depois nós retornamos. E aí, estudante, conseguiu registrar? Então, eu aguardo vocês na próxima aula. Claro que trazendo também as respostas que vocês fizeram. Eu espero que os professores encaminhem para mim, para que a gente possa discutir na próxima aula. Ok? Continue se cuidando e até a próxima aula.